passo a passo de como fazer um suporte de lápis gigantes para decoração de festas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, receba nosso carinho todo especial. Aqui eu te ensino peças para você usar nas suas festas, na sua cenografia, na sua loja de locação, no seu pegue-monte, ó, deixando aquele tema ainda mais atrativo aí para você se destacar no mercado de trabalho, que a cada dia fica mais competitivo. No vídeo de hoje vou te ensinar, ó, esse suporte com lápis coloridos que você consegue utilizar em festas de formatura, em festa pintando set, em festa três palavrinhas, em festas das cores. Então, ó, é uma infinidade de possibilidades que você tem de utilizar essa peça. Além disso, você pode ganhar, ó, um dinheirinho extra produzindo para livrarias, para papelarias, para cenografias de shopping, de empresa, de escolas. Então, ó, vem comigo no vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já estou eu aqui, ó, com minha bancada toda preparada com os materiais que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. E se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar como funciona o nosso canal. Eu vou te mostrar item por item de tudo que a gente vai precisar para produzir nosso vídeo de hoje. Mas você não precisa se preocupar em anotar nada, porque eu vou deixar tudo aqui, ó, na descrição do vídeo. É só você apertar essa setinha preta que tem aqui para baixo, que vai abrir a lista completa de todos os materiais, inclusive os links para você comprar diretamente do site da Amazon, com toda a segurança, tranquilidade e conforto aí do seu lar. Então é só você achar o item que você precisa aqui dos materiais, clicar no linkzinho e você vai direto lá para o site da Amazon e adquirir os produtos que você precisa para produzir as suas peças aí na sua casa, tá joia? Tem ainda uma outra opção, que é você ir lá no nosso Instagram, aqui ó, no @canal Você Faz, Você Decora, que lá também eu deixo um pôster carimbado assim, ó, materiais. Lá você vai encontrar também a lista com os links para você também adquirir e ficar sabendo de tudo que a gente utiliza para a produção do vídeo de hoje. Então chega aqui pertinho para você ver os itens que a gente vai utilizar para a produção do nosso vídeo. Vou começar aqui, ó, pelos fios. Eu utilizo, ó, o fio náutico da marca Círculo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos precisar de cola branca, de tinta preta, e aí eu estou usando o esmalte sintético seca rápido da Ikine. Vamos precisar de EVA na mesma cor dos fios. Vou precisar, ó, de 5 pedaços de cano PVC mesmo, esse cano de água ou de esgoto. E aí eu estou usando 60 centímetros os pedaços. Vou precisar de um pedacinho de feltros, e aí você sabe que eu utilizo o feltro Santa Fé. Um pedacinho de Oxford. Vou precisar de uma lata vazia, essas latas grandes ou de tinta ou de massa. Vou precisar de papelão, e aí eu estou usando o papel Paraná. De ferramentas a gente vai precisar de uma tesoura, um pincel, a nossa serrinha e a nossa pistola de cola quente. Então esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Lata de massa, massa normal. Inclusive, se você não tiver a lata, você pode usar um balde, dá muito certo. Ou senão você pode fazer também como se fosse papelão, fazer a montagem como se fosse um círculo de papelão, papelão grosso, para que sustente o peso dos canos. Mas a lata é super fácil, você encontra fácil, porque em qualquer construção aí que você tenha perto aí da sua casa, com certeza tem a massa. Eu vou dar uma tinta esmalte sintético preto na lata para esconder os nomes e ficar um acabamentozinho mais bonitinho. Inclusive eu vou fazer essa pintura também todinha na parte de dentro. Eu sempre digo que acabamento é muito importante na nossa peça. Então eu vou aqui, ó, sem mistério nenhum, com um pincelzinho, vou pintar a minha latinha de preto para ficar bem bonitinha e ajudar a esconder também aí as letras. Aí você me pergunta, mas Vitor, é necessário a pintura? Depende muito do que você vai usar na parte de fora. Eu vou usar o Oxford, eu estou trabalhando com Oxford azul, e aí eu fiz aqui a prova e ficou sombreando um pouquinho as letras. Então eu vou pintar
mais por conta disso. Mas se você for utilizar um tecido que seja mais grosso, um EVA, então essa pintura da parte de fora acaba que ela é desnecessária. A pintura é mais pra gente deixar o acabamento bonitinho. E aí eu vou pintar dentro também para que fique um acabamentozinho de primeira qualidade. Vocês sabem que eu pego muito no pé aqui no canal, né? Eu tenho muita preocupação com essa questão do acabamento, porque eu sei de que uma peça bem acabada você pode utilizar ela em qualquer canto. Inclusive essa é uma peça que tem uma possibilidade grande para a gente utilizar, né? A gente pode utilizar em formatura de ABC, a gente pode utilizar em festa pintando 7, 3 palavrinhas, que é uma festa que tem, eu tenho percebido, tem rodado o Brasil inteiro. Ela é bem colorida, com esses elementos bem didáticos, então dá para você utilizar também. Dá para você fazer cenografia de escola, dá para você vender aí para biblioteca, para loja de material escolar. Então assim, são peças, e eu sempre digo assim, ó, abre a sua cabeça, você que trabalha com festa, para sair desse universo de festa. Tem muitas coisas das nossas peças que a gente consegue utilizar em muitos cantos. Então você dá uma olhadinha aí na sua volta, que você vai ver o quanto de possibilidades que tem de você, né, tanto negociar como alugar mesmo, né? Eu trabalho com locação, e aí assim, eu trabalho com locação para uma série de eventos que fogem completamente dessa temática das festas. Então fica aí a dica para você expandir aí seus negócios. Prontinho, finalizando aqui a pintura da lata. Inclusive você pode pintar com tinta spray, também dá muito certo, não tem problema nenhum. Vai fazer aqui o mesmo efeito. Como a lata é um material e essa tem uma impressão, né? Então acaba que ela também tem um verniz para proteger. Não é toda a tinta que pega. Eu aconselho você a usar o esmalte sintético, porque aqui a gente consegue pintar melhor. Então esperar a latinha secar pra gente continuar aqui trabalhando nela. Enquanto isso, vamos à frente aqui produzir os nossos lápis. Vamos seguir preparando os nossos lápis, e eu tenho algumas considerações muito importantes para fazer para você agora, nesse momento. Muitos truques vão vir a partir de agora. Então, ó, primeiro os canos PVC. Esse é um cano geralmente de esgoto, né? Que é o mais larguinho. Esse é o cano de água, é o de 75. O cano a gente compra por numeração. Você pode comprar o mais barato, só que tem um truque muito massa, e eu vou te mostrar onde é que eu acho. Eu digo que é a minha mina de ouro. Toda vez que eu vou nesse galpão, eu consigo garimpar um montão de coisas, e eu gravei para você ver como é legal lá e o que a gente consegue, a diferença de preço. Eu fui ver para comprar um cano desse, e aí assim, eu serrei cada pedaço com 60 centímetros. Por que que eu usei essa medida? Primeiro é a proporção da lata. Então você vai levar sempre em consideração o recipiente que você vai transformar como sendo o pote. Então como a gente está trabalhando com a lata, e eu vi que a lata a gente conseguiria deixar o lápis aqui, o cano, com 60 centímetros, porque aqui ele deve crescer ainda a ponta do lápis, mais aí cerca de 10, 15 centímetros. Então ele vai ficar com 75 centímetros mais ou menos de altura. Tá bem proporcional ao tamanho da lata. Uma outra coisa que eu serrei, por quê? Porque se a gente fosse comprar um cano desse, o varão completo de um cano são 6 metros. Aqui na minha cidade, ou você compra um varão com 6 metros, ou meio varão com 3 metros. Nas grandes lojas, que geralmente sai mais em conta a gente comprar, ele não vende em pedaço pequeno. Só que aí assim, uma vez eu fui lá garimpar algumas coisas, de vez em quando eu vou nesse galpão, e aí eu vi que tinha vários pedaços de cano. Então, na loja, um varão desse de 3 metros, eu ia pagar cerca de R$75. E aí, vê agora no vídeo que eu vou te mostrar lá o galpão, que é o galpão aqui pertinho da minha casa, que é o galpão da reciclagem mesmo de lixo. Olha só o que eu consegui lá, vê aí nesse vídeo. E vejam só, a gente consegue um material muito legal. Eu consigo muitas peças para fazer as minhas produções nesse galpão aqui de reciclagem. Então, ó, tem vários canos, vários tamanhos. E olha só o que eu consegui aqui garimpar lá para produção das peças. E eu paguei apenas R$20 em todo esse material.
Então se você tem um galpão desse aí perto da sua casa, eu digo a você, ó, de vez em quando vai lá que você encontra muita coisa legal que dá pra gente transformar em peças e baratear muito. Gente, vocês viram a diferença? O quanto de cano que eu trouxe pagando R$ 20. Eu fico assim, ó, maravilhado quando eu consigo fazer isso, porque é aí que o meu retorno vem, assim, de forma muito rápida. Porque se eu fosse comprar na loja um cano para fazer isso, eu ia demorar muito locando minhas peças para poder ter o retorno. E ó, fica a mesma coisa. Às vezes o cano vem assim, ó, sujinho, eu higienizei, mas aqui isso é uma mancha de ferrugem, mas que com o trabalho da gente isso aqui passa tranquilamente despercebido. Ninguém nem percebe que a gente está usando um cano de reciclagem. Vamos trabalhar um, porque o processo de repetição é exatamente o mesmo, mas eu queria antes de falar aqui, ó, dos fios que a gente vai utilizar. Eu gosto sempre de utilizar para fazer os lápis gigantes, e aí a gente vai ver no vídeo várias possibilidades que a gente tem de fazer lápis com vários tamanhos de cano, vários modelos. Então, se eu fosse você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho da notificação para te informar todas as vezes que eu fizer uma publicação nova. Tem muita coisa massa vindo por aí, e o sininho da notificação é a melhor forma de você ficar por dentro do que rola no canal. Então a gente vai utilizar muito, inclusive, se você está aqui pela primeira vez, isso é mais uma característica do canal. A gente compra material e eu tenho o compromisso comigo, com o canal e com você, que é produzir muitas peças utilizando o mesmo material, para evitar que a gente fique guardando material aí nas nossas lojas, nos nossos ateliês, nos nossos depósitos, porque ó, material, sobra de material guardada é dinheiro perdido, não é nem dinheiro parado, é dinheiro perdido. Então eu tenho esse compromisso da gente transformar os materiais que a gente compra em várias peças, para que a gente de fato consiga usar quase que 100% do material, e isso traga muito benefício para a gente aí como retorno. Então eu uso o fio náutico. O que é que eu queria te mostrar do fio náutico? O fio náutico, e aí a gente compra assim mesmo, tá vendo? Fio náutico círculo, esse é o de 5 milímetros. Ele é diferente do rabo de rato. E aí chega de pertinho para você entender a diferença. E essa diferença vai ter um impacto muito grande quando a gente for trabalhar aqui no cano. Chega de pertinho que eu quero te explicar bem direitinho para você comprar aí o produto certo e arrasar aí nas suas peças. Fio náutico, tá vendo? E qual é a diferença? O rabo de rato, ele é bem roliçozinho, tá vendo? É bem redondinho, tem várias espessuras, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ele é essa coisinha aqui redonda. Já o fio náutico, deixa eu pegar aqui o amarelo pra gente medir aqui a diferença, ele é mais chatinho, tá vendo? Então a diferença disso aqui, quando a gente vai brutar no rolo, enrolar aqui o nosso cano, é que a gente tem um acabamento muito melhor e muito mais fácil de fazer com o fio náutico, que ele é chatinho. Então essa é uma diferença bem considerada aqui para a nossa peça. Além, ó, quando a gente for enrolar aqui, se a gente fosse usar o rabo de rato, a gente usa quase 2 voltas do rabo de rato para dar uma espessura aqui do fio náutico. Preste atenção nesse detalhe, porque é muito importante e vai facilitar muito aqui o processo. Esse é um dos truques meu aqui mais que especial da aula de hoje, tá joia? Então vamos embora. O que é que eu vou fazer aqui? Enrolar o cano. E aí tem duas possibilidades. Deixa eu explicar para você fazer aí o que ficar melhor para você. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma loja de locação. Inclusive daqui a pouquinho vem um vídeo aí do meu acervo. Vou mostrar pra você tudo que eu tenho no meu acervo. E as minhas peças eu loco muito para muitos decoradores, para muitas escolas. E aí eu só pintava mesmo com esmalte sintético. E era um problema, eu confesso a você que eu estava já saturado, porque no transporte, as pessoas, quem trabalha com locação sabe, as pessoas não têm cuidado, a gente embala direitinho a peça para a peça ir para a festa, quando volta do evento, volta desembalada, vem jogada, às vezes eu digo assim, meu Deus do céu, vem jogada mesmo em cima do caminhão, dentro do carro misturado com as outras peças. Então arranhava muito, eu tinha muito trabalho com essa parte de manutenção das peças. E aí eu pensei, meu Deus, eu preciso resolver esse problema. E aí o que foi que eu fiz? Testei, deu muito certo eu enrolar com rabo de rato. Eu chamo rabo de rato, mas é o fio náutico, viu, gente? E aí assim,
transformei todas as peças que eu tinha que eram pintadas, eu transformei e enrolei com o fio. Aí o que é que eu faço? Uns primeiros eu só enrolei, dei um ponto de cola só no início, enrolei e no manejar eu vi que ficou farstando e abri umas brechinhas. E aí eu fiz o teste, como vocês viram eu passei cola branca e assim deu muito certo. E aí eu colei, agora eu tô colando mesmo o fio. Essa primeira carreirinha requer um cuidadozinho a mais, mas depois a gente vai acertando aqui, ó, e o fio vai ficando firme e ele vai colar bem aqui no cano. Eu uso a cola branca e dá muito certo, mas você pode usar a cola de isopor, você pode usar a cola instantânea, você pode usar outros tipos de cola. O segredo aqui é você ir rodando o cano para o fio não ir torcendo, porque se você enrolar o fio, acaba que ele vai criando tensão, né? Uma coisa normal e fica muito difícil, você vai ter que ficar toda vez desenrolando. Então eu vou aqui, ó, rodando o cano e vou juntando, deixando o fio bem juntinho. Aí você pergunta: Vitor, eu posso pintar e depois enrolar o fio? Pode, do mesmo jeito. Vai melhorar ainda mais o acabamento aqui. Eu fico satisfeito só dessa forma, uma vez que eu tô tendo o maior cuidado aqui, ó, de deixar o fio bem encostadinho um no outro. A gente tá trabalhando com amarelo, que é uma cor clarinha, muito próxima do branco, mas se você estivesse trabalhando com fio e a gente vai fazer isso mais escuro, aí acabaria que uma fresquinha que fica aqui do cano aparecendo, ele vai dar uma diferençazinha lá no final. Não se preocupa com essa partezinha aqui do início, porque a gente vai fazer um acabamentozinho com EVA no final, ou com feltro. Então a gente vai reforçar essas primeiras rodas, esses primeiros enrolados que a gente deu aqui. Então chega aqui de pertinho, só para você conferir o que é que eu estou fazendo, sem mistério nenhum. Passo cola mais ou menos assim, ó, de 10 em 10 centímetros, até para a cola não ir secando. E aqui eu vou, ó, só enrolando. E vou enrolando e vou juntando para que o fio fique bem juntinho aqui, encostando mesmo. Não deixa brecha. Principalmente com as cores mais escuras, o branco do cano, ele vai ficar mais acentuado. Então eu vou fazer esse processo aqui em todos os meus canos. E aí depois dá um tempinho para a cola secar, para poder manusear, senão vai afastar. Então, ó, vou ficar aqui me divertindo. Olha só, nosso lápis aqui, ó, se transformando. Na verdade, nosso cano se transformando aqui no lápis. Primeira etapa aqui concluída com sucesso. Tem aqui minha pistolinha para esquentar. O que é que eu vou fazer agora? Um pedacinho de EVA. Vou tirar uma tirinha aqui, mais ou menos um dedinho e meio, pra gente fazer o acabamento aqui no nosso lápis. Esse acabamento é super importante nos dois lados que a gente enrolou. Tanto aqui, ó, na parte de baixo. Essa vai ser minha parte de baixo aqui. Por quê? Porque esse EVAzinho aqui é uma tirinha de EVA. Aí você pode usar o EVA, você pode usar o feltro, você pode usar uma cartolina se você quiser baratear. Inclusive, esse tubo que a gente está usando no cano PVC, você pode fazer ele com aqueles tubos de papelão, que geralmente vem tecido enrolado. Então você vai passando pelas lojas de tecido aí na sua cidade, geralmente eles têm, e vão tudo pro lixo. Eles não são tão fáceis de achar assim como o cano PVC, mas você consegue também. Então eu vou cortei aqui, ó, um dedinho e meio, vou dar o meu acabamento aqui final, que na verdade esse acabamento vai ser pra gente fortificar essa enrolagem aqui. Então no manuseio, como tá aqui bem na beirinha, possa ser que solte. Então a gente aplicando esse EVA, a gente vai evitar isso. Então eu vou dar uma pistolada de cola aqui, ó, bem generosa,
por todo aqui o meu EVA, porque é ele que vai fazer essa junção aqui do meu, entre um cordão e outro, né? Evitando que ele solte. Então vou fazer embaixo ele mais grossinho. E vou fazer na parte de cima também. Só que na parte de cima eu vou fazer ele um pouquinho mais fino. Aqui para vocês terem uma ideia, eu tô pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios. Então tá uma largurazinha aqui, ó, legal. Que eu tô sustentando aqui 8 fios. Com essa colagem aqui, reforçando na verdade, nessa colagem aqui com o EVA. Então olha só. Um detalhezinho bem simples, mas que vai fazer aqui muita diferença. Vou tirar aqui ao menos de 1 centímetro para colar nessa parte aqui de cima, que vai ser a parte que a gente vai colocar a ponteira do lápis. Vou fazer isso do mesmo jeito. Aqui eu tô pegando 3 fios, que é também para reforçar esse manuseio. Esses lápis, principalmente esses que vão estar dentro da lata, né, como se fosse o pote, vou coincidir aqui as duas emendas para ficar bem certinho aqui na parte de trás. Eu conheço aqui como funciona, então as pessoas vão querer tirar foto segurando os lápis, com lápis na mão, com lápis no chão. Até mesmo porque eu também loco muito material para fotógrafo, para estúdio fotográfico, na verdade, né? Então eu sei que eles utilizam muito para fazer foto interagindo, e eles gostam muito, né, quando o cenário ele interage com a criança. Então olha só, tirinha fininha aqui em cima, tirinha mais grossinha aqui embaixo. Vem ver como ficou de perto aqui a nossa enrolagem e o nosso acabamento, pra gente seguir aqui na produção aqui dos nossos lápis. Então ó, a parte de cima, tá vendo, mais fininha. A parte de baixo eu deixei mais grossinha, como eu falei pra vocês. Aqui a emenda, ó, super seguro. Tá vendo? O acabamento prontinho aqui do meu lápis. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma folhinha de papel. Vou pegar aqui o Durex só para facilitar aqui o meu processo. Eu vou fazer um cone. Antes de eu riscar no meu papel Paraná, no meu papelão, eu vou dar uma medidinha aqui, ó, para fazer a ponteira do meu lápis. Isso é muito importante, a gente medir, fazer esse molde para que ele fique bem certinho aqui na ponta. Essa ponteira aqui em cima, deixa eu baixar aqui para vocês verem o que é interessante. Eu preciso que ela entre um dedinho a mais aqui para dentro, que é onde eu vou fazer a colagem quando eu encaixar ela definitiva. Então aqui eu medi, eu marquei medir. Aqui eu vou cortar. Aqui eu corto bem retinho. E olha só, ela encaixa certinho aqui na minha pontinha, tá vendo? Na verdade eu fiz o molde com o meu papel, e agora o que é que eu vou fazer? Vou nivelar aqui certinho, que ficou com a pontinha. Como a gente tá fazendo muitos, então a gente faz um molde que aí facilita o nosso processo aqui. Então, ó, tá aqui o meu cone. Olha só. E agora eu vou riscar aqui no meu papel Paraná. É bem interessante que o papelão, e aí assim, o papel Paraná, que é o que a gente tá utilizando agora, ele já tem essa corzinha de madeira que é mais ou menos a cor da ponteira do lápis. Então não precisa a gente fazer nenhum acabamento, porque essa corzinha já está bem próxima do acabamento do lápis. Aí o que é que eu vou fazer se eu não tiver o papelãozinho assim nessa cor de madeira? Eu posso pintar, eu posso revestir de EVA, eu posso revestir de feltro. Então assim, você pode fazer da forma que você achar melhor e que encontre o material, desde que ele fique nessa cozinha de madeira, que é a cozinha da ponteira. Então, ó, fiz aqui exatamente o mesmo processo que eu fiz no molde, tá vendo? E aí eu tenho certeza de que quando eu enrolar aqui o meu papelão e colar, ele vai ficar a ponteira. Papelão você precisa moldar ele primeiro aqui na mão. Então, ó, aperta bem para que ele fique bem
bem justinho. Eu costumo dar uma enrolada para um lado. Tá vendo? Ó, enrolo para o outro. E aí quando eu dou esse aperto e aperto mesmo aqui com a mão, ele já fica mais ou menos o cone, tá vendo? Então é super fácil. Não se preocupa muito com essa pontinha aqui de cima. Possa ser que ela fique um pouquinho desnivelada, mas a gente vai fazer ainda o acabamento com o EVA aqui na pontinha que some isso. Você vai se preocupar muito mais com essa parte aqui de baixo. Aqui eu vou medir de novo, ó, só para ter a certeza de que ele vai encaixar certinho. Aqui eu ainda preciso dar uma niveladinha. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui no lápis só para facilitar. E aqui eu vou botar cola. Então eu vou botar cola. E aí, ó, se você está trabalhando com a cola quente, você sabe que você tem que segurar para poder a cola agir. Se está usando a cola instantânea do mesmo jeito. Então aqui eu botei a cola. Vou botar ele novamente aqui no lápis. Preste atenção para que fique retinho, para que a ponteira não fique troncha. E aqui eu vou segurar até a cola agir 100%. Esse é o segredo aqui da cola quente. Então segura bem para que a ponteira aqui cole. Ponteirinha aqui, ó, já coladinha aqui atrás. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o biquinho do amarelo com EVA. Por isso que eu digo, ó, não se preocupa muito agora, porque a gente vai fazer o biquinho aqui do nosso lápis. E é esse biquinho aqui que vai dar esse acabamento aqui no final. Então é muito importante que você deixe aqui as emendas uma atrás da outra para ficar bem bonitinho. Esse tamanho vai variar de acordo com o tamanho do lápis que você for fazer. Então isso aí precisa ser proporcional. E ó, vou passar cola. E lembra que eu disse, ó, não se preocupa com esse biquinho, que ele fica um pouquinho aberto, porque o EVA ele vem e faz aqui o acabamento final. E coincidir aqui as emendas, tá vendo? Para que fique bem certinha. Capricha nessa colagem aqui desse biquinho. Como eu falei, você pode fazer isso aqui também com feltro, que vai dar muito certo. Aqui agora eu vou nivelar, tá vendo? Com a tesoura mesmo, cortando para que o cone fique bem retinho. A melhor forma de você ver se ele tá retinho é você colocar ele em cima da mesa, tá vendo? Que ele fica retinho. Se ele tiver tronchinho, você percebe. Ele aqui ele tá retinho. Vou tirar só uma beiradinha aqui para ele aprumar ainda mais. Pronto, ó, aprumou certinho. Vou coincidir todas as emendas aqui para trás. A emenda do EVA aqui, a emenda aqui para cima. E olha só nosso lápis. Cortar ainda mais um pouquinho para ele entrar e ficar bem encaixadinho aqui juntinho do meu EVA. Não precisa você deixar muita sobra nesse encaixe aqui não. Você pode fazer para que ele encaixe. Percebeu que eu vou mostrar para vocês de que eu botei uma tirinha de EVA fininha e essa tirinha ela nem vai aparecer porque eu deixei o papelãozinho aqui em cima bem encaixadinho. Agora o que é que eu vou fazer? Passar a cola. Aqui por dentro a gente já está aqui na etapa final da preparação do nosso primeiro lápis. Passa bem muita cola, coincide as emendas para que o acabamento fique de primeira qualidade. E ó, apertei, segurei, primeiro lápis pronto. Olha só que lindo que tá. Eu adoro essa transformação, vocês sabem, né? Vem ver aqui de pertinho para você ver aqui os detalhezinhos desse processo final aqui do nosso lápis.
E olha só que massa, que lindo que ficou. Vou mostrar pra vocês aqui atrás os detalhezinhos. Quando eu falei, ó, coincidir as emendas, tá vendo? A mesma emenda, com a emenda aqui pra cima, ó, emenda do EVA, emenda da cola. Aqui, tá vendo? Ó, você vê o EVA por baixo, mas ele tá muito seguro, porque a gente passou bem muita cola aqui. Você sabe que eu gosto mais de trabalhar com a cola de isopor, mas é mania mesmo. Qualquer cola que você use, ele dá certo. Primeiro lápis prontinho aqui, ó. Olha o visual dele, vai ficar maravilhoso dentro do nosso suporte. Não vou nem chamar de lata mais. Aqui tem um fiozinho de cola, pronto. E agora a gente vai preparar os outros, repetindo esse mesmo processo, usando as outras cores. E olha só, eu tô finalizando aqui o último lápis, para dar seguimento aqui à nossa peça e a gente ir para a produção do nosso suporte, que vai ser com a nossa lata. Então, ó, repetir exatamente o mesmo processo aqui nos outros. E olha só como ficaram lindos. Estou aqui com os meus 5 lápis prontinhos pra gente seguir pra nossa peça. Latinha aqui, ó, toda sequinha já. Muito massa essa tinta Daiquine, porque ela seca super rápido. O que é que vamos fazer agora? Eu tô aqui, ó, com o meu tecido azul clarinho. E eu vou dar uma revestida na minha lata. E aí eu brinquei com as cores, certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Não fiz nenhum lápis azul. Vou trabalhar a lata azul claro. Vou dar um detalhezinho com o meu fio azul escuro. E vou fazer uma bordazinha, como se fosse derretida melada da tinta, com o meu verdinho clarinho, que eu também não tenho nenhum lápis. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar o meu tecido, não vou virar ele aqui para baixo, vou deixar ele exatamente nessa parte aqui da frente. Por isso que eu vou cortar ele um dedinho a mais aqui para cima e um dedinho a mais aqui para baixo, para a gente fazer a dobra. Estou usando um pedaço de Oxford mesmo, velhinho aqui do meu acervo, mas ele tá todo em ordem. Essa parte aqui que eu vou utilizar aqui na minha lata. Eu tô cortando, tirando ele aqui na largura certinha. Agora eu vou abraçar ele aqui na lata para poder ele ficar certinho aqui na minha medida. Vou passar aqui 3 dedinhos para eu fazer o acabamento. E agora pronto, meu tecido aqui, ó, tudo certinho aqui pra gente fazer a nossa cobertura da nossa lata. O que é que eu vou fazer aqui? Vou passar a cola. Vocês vão ver que eu vou colar mesmo o tecido, até para ele ficar bem firme aqui na minha lata. Passei cola aqui, ó, na própria lata. Com o pincel eu vou espalhar. E aí eu vou pincelar a lata todinha. Vocês vão ver. Inclusive possa ser que manche o tecido, mas se você acompanha o canal, você sabe que a cola branca da Daiquine, a de cola, ela fica 100% transparente. Não precisa a gente se preocupar nem um pouquinho, porque quando secar vai dar tudo certo. Então eu vou dobrar aqui o dedinho e vou encostar aqui, vou dobrar o outro dedinho aqui para baixo e vou alisar bem aqui para a cola ficar bem firme. Não se preocupa com esse acabamento aqui embaixo, porque depois a gente vai vir com o fio e vai dar tudo certo. Vem aqui de pertinho para você ver o que é que eu estou fazendo aqui. Vou fazer do outro lado. Vou botar um pedacinho de durex aqui só para segurar o meu tecido. Eu vou virar aqui. Chega aqui perto para você ver. Não tem mistério nenhum. Eu estou envelopando mesmo aqui a lata. Então eu vou, ó, despejar a cola. Com o meu pincel eu venho, ó, e espalho a cola em toda a lata. Tá vendo? Vocês vão ver que eu dou mesmo que uma
como se eu estivesse pintando mesmo. Espalhei cola. Não deu uma camada muito grossa, não precisa. Aqui é só para o tecido aderir bem certinho. E aqui o que foi que eu fiz? Eu dobrei, ó, para que fique bem certinho aqui a parte de baixo. E dobrei aqui na parte de cima do mesmo jeito. O acabamento de cima final a gente vai fazer com feltro. E o acabamento aqui de baixo a gente vai fazer com o fio. Então olha só. Estiquei bem, tá vendo? Deu uma manchadinha, porque a cola perpassa o tecido. Mas não precisa se preocupar, porque quando a cola secar eu te garanto que a cola da Ikine ela fica 100% transparente. Então aqui do mesmo jeito eu vou continuar pincelando a lata aqui com a cola. Super fácil essa peça, super rápida, prática, é uma peça barata, dá para você aí reproduzir, inclusive de outros tamanhos, utilizando um balde, ou uma lata maior. E aí você cresce do mesmo jeito na proporção da grossura dos canos. Tem cano aí bem grossão, esses de esgoto. Então dá pra você brincar. A gente vai ver outras coisas no canal. Então não deixa de se inscrever, acompanhar o canal. Tem playlist aí muito massa, bem variada, com muitos truques, com muitas ideias. É uma alegria muito grande. Deixa eu mandar um beijo, inclusive para você que não mora no Brasil, mas que acompanha o canal. Recentemente eu recebi um recadinho lá da Itália. Muito feliz em ver vocês aqui de fora do Brasil acompanhando. Para mim é uma alegria assim sem tamanho. Eu fico muito grato pelo carinho que eu recebo, pelas palavras. Isso é muito importante. Às vezes eu sempre digo que o YouTube é meio deserto, né? A gente fica meio solitário aqui produzindo as coisas para vocês. E se vocês não comentarem, acaba que a gente se perde, não sabe se está agradando, se vocês estão compreendendo. Então é muito importante quando você deixa um comentário, porque me norteia aqui nas peças. Se você quer ver alguma coisa, uma temática específica, então comenta aí, deixa nos comentários, que eu vou ter a maior alegria de estar te respondendo, tá joia? Vou finalizar aqui. Olha só a nossa lata. Você pode revestir a lata também com feltro. Pode usar EVA. Teve uma vez que uma colega nossa me perguntou, né, Vitor, por que você usa tão pouco EVA? Tem tanta coisa bonita que dá pra fazer. E eu não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade o EVA ele é meio que... as pessoas têm um certo preconceito com ele. EVA e TNT. As pessoas usam muito pouco. Associou assim com um produto de uma qualidade baixa. Então eu evito usar, porque eu sei que aqui na minha cidade a gente tem essa resistência. Mas eu sempre tenho dito que é muito de acordo com da forma que você usa o produto, né? Vou fazer esse acabamento aqui final com a cola quente, que ela é mais fácil. Estou esticando bem. Vou dobrar aqui. Latinha aqui revestida, o que é que eu vou fazer? Vou cortar uma tirinha de feltro, que eu consiga abarcar aqui a minha lata todinha. Vou medir aqui primeiro, porque eu vou fazer dois acabamentos aqui com feltro. Vou tirar uma tirinha para fazer o acabamento na parte de baixo. Eu vou tirar uma tirinha aqui de 3 dedos. Se você quer uma peça que tenha uma durabilidade maior, eu não aconselho você fazer com EVA.
porque o EVA ele não aguenta muito tempo. E aí assim, minhas peças, geralmente elas duram muitos anos. Anos mesmo. Tem os lápis gigantes mesmo, eu tenho um lápis que já está comigo, acho que 5 anos. E indo para muitas festas. E o EVA, como é plástico, né? Não deixa de ser um plástico. Aqui na minha cidade é muito quente, então ele resseca e vai ficando feio. Já o tecido, a gente não tem esse problema. Então eu aconselho você a fazer mesmo de tecido para você ter uma durabilidade maior aí da sua peça. Tô só colando aqui, ó, as duas beiradas, passando cola mesmo aqui entre o feltro e o tecido. E agora eu vou vir com 2 carreirinhas do meu fio aqui fazendo esse acabamento. Vou dar um pontozinho de cola. E aqui eu vou usar a cola de isopor mesmo, a cola quente. Vou dar aqui bem no encontro, entre o feltro, tá vendo, ó, e o Oxford. Olha só como vai ficar. E vou seguir esse acabamento também na parte de cima. Uma das características das minhas peças é a riqueza de detalhes. Então assim, eu costumo botar muito detalhezinho que você pode até achar que é desnecessário. Mas eu te digo que são esses detalhes que fazem com que minhas peças tenham um diferencial. Então eu sempre procuro tá colocando os detalhezinhos, umas coisinhas diferentes, uns acabamentozinhos que às vezes você olha assim, eu nem colocaria. Mas são esses detalhes que fazem com que minhas peças tenham um diferencial. E não se engane, todo mundo observa esse tipo de detalhe. Eu digo, quanto mais rica a sua peça é de detalhes, mais ela vai chamar atenção, mais ela vai despertar desejo das pessoas alugarem para ter nas festas, para ter na cenografia. Então às vezes é o diferencial. Então diga assim, não economiza nesse tipo de detalhe, porque esses detalhes fazem muita diferença. Então eu sempre coloco, sempre faço um acabamentozinho de primeira, caprichando mesmo aqui, encontrando as emendas, tendo cuidado para que fique retinho, porque esses acabamentos, eles fazem realmente a diferença na peça. Então tem cuidado aí quando você estiver fabricando, para que você receba muitos elogios aí nas suas peças. O que é que eu vou fazer agora? Vou tirar aqui, ó, um pedaço de uma faixa, né? Essa mesma faixa que a gente tirou aqui embaixo, eu vou tirar para fazer o escorrido aqui na parte de cima. Eu vou tirar aqui mais ou menos 5 dedinhos, que é mais ou menos aqui, ó. Eu gosto muito de utilizar o feltro, porque ele tem um acabamento já assim bem finalizado, não precisa a gente ficar muito moído. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou deixar mais ou menos 3 dedinhos aqui para fora e vou dobrar essa parte aqui de dentro, fazendo esse acabamentozinho aqui na parte de dentro da minha lata. Nessa parte de fora, eu vou fazer como se fosse aquele escorrido de tinta que a gente vê muito. Vou riscar aqui de forma aleatória mesmo, como se fossem os pingos. Esse derretido aqui não tem muito mistério, é a mão livre mesmo. Esse processo aqui é aquele risco a mão livre que a gente fez já nas rosquinhas. Não sei se você já assistiu, vou deixar aqui em cima nos cards para você ver. Inclusive tem uma playlist muito massa de doces gigantes que a gente já fez aqui no canal. Então depois vai lá e confere.
É mais ou menos aquele escorrido lá da cauda, né, da nossa rosquinha. Então, ó, cortei. Tá vendo aqui dobrado no meio. Quando eu abrir aqui, ó, vai ficar exatamente o escorridozinho aqui da lata. Vou botar ela um pouquinho para cima para eu dobrar aqui e fazer esse acabamento nessa parte aqui de dentro. Então nossa lata aqui tá quase finalizada. Vou primeiro colar aqui emendando uma na outra e aí depois eu venho colando aqui essa parte de baixo. Tô usando a cola quente aqui, ó, para fazer todo esse processo de colagem final. Eu acho que é bem mais fácil. E aqui o que é que eu vou fazer? Vou levantando aqui as beiradinhas e vou contornar aqui por dentro essa parte que eu fiz do escorrido. Então bem na pontinha, vendo? Vou aqui contornando, ó. Cuidado para não botar muito na pontinha e a cola ficar aparecendo. Virar assim que fica mais fácil. Parte de baixo coladinho, o que é que eu vou fazer agora? Vou dar um pontinho de cola aqui nessa parte de cima e vou virar aqui a beiradinha para dentro da lata. Eu consigo com a cola quente colar aqui na própria lata. Ela segura bem. Como eu dei uma camadinha de tinta, então a tinta ajuda na aderência. Talvez se a lata tivesse limpa, sem pintura nenhuma, eu tivesse dificuldade. Mas o feltro ele consegue aderir bem aqui. Tô dando uma colada aqui generosa da cola para ficar bem firme. Inclusive, quando a gente arranca a tampa com o abridor, eu arranquei com o abridor mesmo, dei umas batidinhas, mas ainda fica um pouquinho, né, do relevo da lata, e o feltro acaba que ele faz essa proteção. Então por isso que é bom a gente virar essa beirinha do feltro aqui para dentro, ou do EVA que você estiver trabalhando, ou do papel, qualquer material que você coloque aqui nessa parte de cima. Então dá essa viradinha para proteger de algum acidente por conta de um pedacinho ou outro que fique da lata de relevo. Então o feltro aqui ele aderiu bem. Olha só, vou mostrar para vocês de pertinho. Deixa eu finalizar ela aqui para vocês verem. Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar do mesmo jeito que eu fiz aqui na parte de baixo e vou dar um contornozinho aqui com o meu fio náutico aqui nessa emenda. Só vou dar uma voltinha aqui em cima. Ele é bem legal porque ele consegue fazer a curva. E ela vai fazer esse acabamento aqui, ó, final, pra gente finalizar a nossa lata e montar aqui, preparar pra você ver como vai ficar lindo o nosso pote aqui de lápis. Eu dou uma pistoladazinha de cola aqui bem no encontro, tá vendo? Entre o Oxford e o feltro. E o rabo de rato ele consegue fazer a curvinha e fica um acabamento de primeira qualidade. Eu tenho feito
já há algum tempo, alguns anos, eu tenho procurado utilizar o mínimo possível de tinta nas minhas peças, porque além de tinta estar muito caro, eu estava tendo muito trabalho com a questão da manutenção, porque arranhava muito, eu precisava repintar, e aí eu tenho substituído e tem dado muito certo, porque tem evitado com que eu precise estar, todas as vezes que a peça vai sair, eu preciso estar dando retoque de tinta, e é um aperreio, e às vezes arranha no transporte, até indo para as festas mesmo. Então essa ideia da gente estar utilizando tecido, feltro, isso tem facilitado bastante. Se você trabalha com locação, eu digo a você, investe nisso que é o sossego da gente. Latinha finalizada. Olha só o charme que ficou o nosso suporte. Olha o acabamentozinho aqui dentro, tá vendo, ó? Protegendo essa parte aqui da lata. A lata pretinha lá de dentro, o acabamento de primeira qualidade. Eu prezo muito por esses detalhes, tá vendo? A gente tá vendo ainda o branquinho da cola, mas quando secar vocês vão ver que isso desaparece. Etapa final. Agora é só arrumar e finalizar a nossa peça. Eu sou suspeito, mas eu sou apaixonado por essa evolução, essa transformação que a gente faz aqui nos nossos materiais, transformando ele nas peças, dando aquele toque todo especial à nossa festa, à nossa cenografia. Então arruma direitinho e olha só, peça pronta. Eu amei o resultado, espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de festa, que gosta de cenografia, que pode utilizar essa ideia aí para deixar os espaços ainda mais bonitos e mais atrativos, tá joia? Pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!